Eu fico imaginando se a gente tivesse paradas na escola, ou voltadas mais pra arte, voltada mais pra economia, sabe, educação financeira, assim, Isso. quanto a gente ia lidar melhor, porque eu vejo que no Brasil o dinheiro a gente trata muitas vezes como um problema, né? Eu aposto, pra concluir o que você vai falar, que você vai continuar falando, mas eu aposto que essa discussão, por mais que seja uma brincadeira num tom sério ou num tom sério de brincadeira, deve ter gente que tava assistindo achando a gente meio arrogante, falando o que o Podpah faz e etc. Sim. Tenho certeza que teve gente que torceu o nariz falando: "Meu, os moleques estão se achando, e etc, etc, etc", entendeu? Só que eu queria que a galera olhasse e falasse: "Porra, que foda, mano, que legal, olha o que o Podpah tá trabalhando, o que o Podpah tá conquistando". Mas eu tenho certeza que muita gente olhou o que você falou, o que eu falei, e falou: "Mano, os caras tão arrogantes, tá ligado?" Você Não sente entende. que ainda é falar de dinheiro, ainda é tabu pra caramba? Sei que no seu mundo não tanto, porque você às vezes tá só falando com pessoas... Na verdade, assim, você tem ainda um percentual, e principalmente quando é empreendedor social, que ele acha que lucro é errado. Muitas mulheres acham que lucro é errado. Que ter dinheiro é errado? Não é que ter dinheiro é errado, que assim, elas não conseguem precificar, elas não conseguem, muitas vezes, cobrar, porque elas acham que o que elas estão fazendo, de uma certa forma, é errado. Então, o meu objetivo cada vez mais é tirar essas crenças, esses medos, essas coisas. Sabe aquela coisa assim, cara, qual é o teu orçamento? Ah, dá o que você quiser. Nossa, Isso ainda é acontece foda. muito. Creiam, ainda acontece muito. A pessoa, ela não tem medo de falar o teu valor. Na quanto verdade, custa. ela não se valoriza, assim. O meu trabalho é exatamente para isso, para que ela cada vez mais, assim, ela se sinta protagonista da vida dela. Porque, para pensar, né? Eu tive todos os meus restaurantes. Então, essa pessoa desce lá da comunidade com milhões de problemas acontecendo, entendeu? Ela desce muitas vezes desacreditada, ou ele desce desacreditado. Então, assim, eu tive uma colaboradora... Cara, se ela me deu um depoimento, assim, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Ela falou assim: eu nasci pra dar errado. Nossa, mano. E eu dei certo, assim. E eu falei: você não nasceu pra dar errado. Mas não é o meu lugar de fala, então eu precisei entender aquilo ali. Porque é óbvio, eu falei assim, e assim, quanto mais eu conseguir mudar essa realidade, nem que seja um por um, eu vou me sentir cada vez mais realizada. Então, o Shark Tank é uma ferramenta para isso, colocar grana nas empresas é uma ferramenta para isso, fazer isso aqui é uma ferramenta para isso, as palestras são uma ferramenta para isso, as empresas de educação são uma ferramenta para isso. Então, por quê? Porque o brasileiro, primeiro, ele é avesso ao risco, culturalmente ele é avesso ao risco. E segundo, ainda tem muita coisa assim, eu ganhar muito dinheiro errado. Tem muita coisa assim, eu olho... Esses dias, enfim, fiz uma postagem, aí começou aquele bate-boca de comentário. Aí um seguidor falou assim: vocês aí, bilionários do Shark Tank. Aí começou tal. Aí eu respondi, eu falei: cara, você não leu o post errado. Por acaso eu fui falar, né? Eu falei: você leu o post errado. Aí eu virei pra ele e falei: mas por que você tá me ofendendo de graça? Eu falei: cara, você tem algum problema com as pessoas que chegaram lá ou que tem dinheiro? Aí, resumo, ele apagou tudo, me pediu desculpa e fez o pitch pra mim. Entendeu? Aí você comprou. Mas assim, é porque realmente assim, ainda tem uma coisa assim, o empresário é aquele... Odeio, gente. Ele, cara, ou ele chegou lá ou por algum outro tipo de meio, ou por alguma outra coisa. Ainda existe isso, eu não vou dizer que isso não existe. Entendeu? Não, assim, você chegou lá e assim, eu sempre falei, admira a pessoa, independente, assim, toda pessoa tem alguma coisa para ensinar pra gente. Toda pessoa tem. E principalmente as pessoas que chegaram lá, elas têm alguma coisa para te ensinar. Então, ao invés de você olhar para aquilo ali e falar assim, porque aí você começa a desculpar, não, chegou porque é filho de fulano, conseguiu por conta da oportunidade aqui, etc e tal. Não nega isso, olha para isso e admira. Então, sim, sem dúvida nenhuma, ainda tem essa coisa do dinheiro. Existe a possibilidade, no futuro, nas escolas, ter uma educação financeira para a molecadinha desde pequenininho? Existe alguém tentando implementar isso? A gente já tem algumas políticas públicas para isso, tem muita gente boa falando sobre educação financeira. Assim, eu tenho um sonho de trazer assim, o empreendedorismo como estilo de vida para a educação de base. Eu tenho alguns produtos para isso. Mas isso envolve um processo longo e árduo, né?
Mas eu vejo muitas iniciativas em prol disso, sem dúvida nenhuma.